Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Nesses dias que nós estamos meditando, o Evangelho que vai nos clareando e nos levando a tomar decisões. Nesses dias, Jesus tem mostrado para os discípulos que eles precisam caminhar com Ele na fé. E é preciso ver naquela pessoa que está ali com Ele, que eles estão seguindo, a pessoa do Cristo, como Pedro hoje acabou de dizer. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que é o enviado. Então, quando chega aqui na região de Cesareia, que Jesus começa a fazer essas perguntas, no dizer dos homens aí quem eu sou, e Pedro dá essa resposta, aí agora Jesus fala algo que para o homem é incompreensível. Para Deus sim, mas para nós não. Então, o que não é compreensível para nós e é compreensível para Deus? Então, agora Jesus diz aqui, São Marcos, fala que Jesus começa a falar abertamente. Olha, agora que Pedro já falou quem eu sou, embora isso tenha sido o Pai que tenha revelado para ele, não foi por Pedro simplesmente, não foi uma compreensão de Pedro, foi o Pai que revelou a ele. Então agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Filho do Homem vai sofrer muito. Ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Vai ser morto e ressuscitará depois de 3 dias. Eu coloquei até aqui no futuro, ou no presente, para que fique mais compreensivo a leitura para nós. Quando Pedro ele percebe que Jesus está dizendo uma coisa dessa, isso não é compreensível para os homens. O Senhor, o Messias, vai morrer, vai ser entregue. Quem é que quer sofrer? Não. Se começarem a querer fazer alguma coisa pelo Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir. Eu sou o teu defensor a partir de hoje. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: cala a boca, Satanás.
A maneira de você pensar e dos homens não é a de Deus. Qual era o pensamento do Pai? Que Jesus deveria sofrer. E qual é o pensamento dos homens? Que ele não deve sofrer. Quer dizer, Jesus estava dizendo para Pedro que Satanás queria também era desviá-lo da situação de sofrimento. Porque se Jesus saísse dessa vontade de Deus na vida dele, nós não iríamos nos salvar. A única forma de salvação para nós seria o padecimento, o sofrimento de Cristo na cruz, dando a vida, se oferecendo em sacrifício para nós. Esta era e é a vontade de Deus para Jesus. É interessante que lá no capítulo 12, versículo 23 do Evangelho de São João, lá fala o seguinte, né? Que os gregos vieram visitar e queriam ver Jesus, né? E quando é anunciado, olha Jesus, os gregos estão aí, querem te ver. Aí ele mostra que Jesus tremeu e disse, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Geralmente quando a gente pensa de glorificação, a gente pensa braços levantados e dizendo, Jesus, eu te amo, né? Eu te adoro e te glorifico. O Filho do Homem agora vai ser glorificado. Como? Aí ele diz assim, se o grão de trigo jogado na terra não morrer, ele não dá frutos. Olha o que é que Jesus está pensando. Então, eu sou esse grão de trigo que vai ter que ser jogado, vai ter que ser morto, vai ter que passar por todo o sofrimento, para dar fruto de salvação para todos os homens. Aí ele diz, então o que é que eu faço agora? Eu fujo desta situação? Ele diz, não vou fugir. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar. Aí ele diz, Pai, glorifica agora teu filho. Aí ouve uma voz do céu que diz assim, eu já te glorifiquei e vou te glorificar. Olha como é que Jesus se submete àquela situação que para nós não compreendemos. Nós queremos sair do sofrimento, nós queremos sair das situações difíceis que nós passamos, nós queremos fugir. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 51, lá diz assim, sabendo Jesus que tinha chegado a hora dele passar deste mundo para o outro. Passar deste mundo para o outro significava o quê? Passar pelo padecimento, pelo sofrimento, por toda a humilhação de ser crucificado e as pessoas não quererem assumir isso. Aí diz assim, aí ele toma a firme decisão e ele vai para Jerusalém. Ir para Jerusalém significa, estou indo para sofrer, eu assumo esse padecimento. E lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 22, quando fala da angústia, né? Jesus lá no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, quando ele começa a suar sangue. Olha como é que ele se submete, né? Ele começa a sofrer. Os santos vão dizendo que quando Jesus começa a sofrer daquele jeito, o sofrimento dele não era tanto pelo que ia acontecer, mas o sofrimento era porque as pessoas não iriam se submeter depois à vontade dele, não iria reconhecer todo o sofrimento que ele passou por cada um de nós. As pessoas iriam rejeitar, não queria saber disso. Esse foi o sofrimento. Aí ele diz assim, Pai, afasta de mim este cálice, ou seja, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas depois ele diz, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade.
E qual foi a vontade? Ele tinha que passar. Não dá para nós compreendermos isso. Pedro não compreendeu. Por isso que Pedro vai agora e diz, não, eu não vou permitir que isso aconteça. Cale a boca. Cala a boca, Satanás. Esse não é o pensamento de Deus. Bem, meus irmãos, essa foi a situação dramática que Jesus passou. E ele teve que ali, dizer, é isso, eu tenho que passar por isso. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Ah, tem muito a ver. Tem muito a ver comigo e com você. Porque não é bom quando nós dizemos assim, que a vontade de Deus se realizou porque você estava passando por uma situação difícil e agora você saiu da situação difícil, aí você diz assim, foi vontade de Deus, eu sabia que Deus não queria que eu passasse por isso. É essa a vontade de Deus que geralmente nós costumamos dizer por aí, e dar testemunho, e todo mundo bate palmas. Mas aquela vontade de Deus de você ter que passar pela via cruz, e não tem alternativa. A alternativa é essa. E humanamente não dá para compreender e dizer assim, Deus não quer isso. E Deus está querendo? Bem, como é que nós, numa situação de sofrimento, de dor que nós passamos, nós podemos entender que aquilo ali é o caminho, é a vontade de Deus para nós naquele momento, naquela situação. Olha, é uma linha muito tênue para entender isso aqui. Mas eu vou explicar. Como é que se dá? Olha, essa possibilidade aqui não dá, a de cá também não dá, não tem possibilidade por essa, a terceira, a quarta também não dá e nem a quinta. Você procura todas as possibilidades e você vê assim, não tem como sair dessa. Então, é vontade de Deus. Entendeu? Desde que essa questão não venha te levar a pecar. Então você precisa entender também isso. Se é uma situação que te leva ao pecado, não é vontade de Deus. Repito, só não é vontade de Deus se for para pecar. Por exemplo, lá em casa, a minha tia, ela deu um AVC nela, foi levada para o hospital, 3 anos em cima da cama, sem se mexer, ali deitada, a minha prima cuidando dela o tempo todo, 24 horas, não tinha essa possibilidade, nem essa, nem essa e nem essa. Todas as possibilidades já tinham sido retiradas, não tinha mais. A possibilidade agora era só essa, é esperar em Deus, ficar ali. Um remédiozinho daqui, outro remédiozinho de lá e ali. Não dá mais para ficar no hospital. Vai para casa. Fica lá na casa, minha prima cuidando, deixou o trabalho, não tinha outras pessoas, e ali cuidando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos depois, minha tia morre. Vai agora dizer como Pedro,
Ah, Deus não queria isso. Cala a boca, Satanás. Não tinha outra possibilidade mais. Era a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos mudar um plano e uma vontade de Deus na vida daquela pessoa, porque nós não admitimos aquilo ali, então nós começamos a bombardear o céu, e bombardeia daqui, bombardeia de lá, porque nós vamos conseguir, e não sei o que, e vai, e reza, e faz isso, é muita oração, muita coisa, faz, aí chega lá, a pessoa morre, aí o cara fica decepcionado, diz, não, mas Deus tinha falado na palavra. Aí a pessoa abre a palavra de Deus lá e fica além de, tá vendo, a vontade de Deus é essa, ele vai sair dessa. Aí quando não sai daquela, diz, então Deus te enganou? Não, quem disse que essa palavra que você abriu foi a vontade de Deus? Foi conveniência sua. Isso sim foi conveniência. Não tinha outra possibilidade. Uma moça da comunidade, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, padre, os médicos falaram que minha mãe, que não tem mais jeito, só a mão de Deus. Aí eu falei para ela, o que foi que o médico disse que não tem mais, possibilidade humana não existe mais. O que foi que o médico disse? Humanamente não existe possibilidade mais nenhuma. A sua mãe está com quantos anos? Ela falou a idade. Eu disse, então, se prepare para a vontade de Deus. Bem, pode ser que Deus cure a sua mãe e pode ser que Ele não cure. Aí eu já fui alertando, olha, muitas pessoas vão começar a ligar para você e vai começar a dizer assim, olha, Deus disse que vai curar, Deus disse que vai tirar, Deus disse, na palavra Deus, olha, não estou desmerecendo o que Deus está dizendo, né? Mas vamos ver se é realmente o que Deus está dizendo. Mas eu já quero colocar você com o pé no chão. Sua mãe vai morrer. Deus pode fazer um milagre? Pode, mas tudo indica que ela vai morrer. Você entendeu? Entendi, padre. Então agora faz o seguinte. Primeiro, se prepare e aceite isso. Segundo, prepara a tua mãe para a última viagem. Agora você vai preparar a sua mãe. E tem o seguinte, no momento certo você vai saber a hora que sua mãe irá. Você vai ver, no momento certo você vai saber. Porque nós sabemos. Isso é normal. Ela, ok, padre, muito obrigado. Vou me preparar sim. Olha, aceitou. E começou o processo de preparação. Então, como é que se prepara então? Chama um padre, chama aquela pessoa, olha mamãe, a senhora quer se confessar? A senhora precisa se confessar, mamãe. Vou chamar o padre, e o ruim é quando não quer, viu? Porque tem aqueles que não querem, aí que é o problema. Então, chama o padre, confessa. Unção dos enfermos, porque agora sim a unção dos enfermos é para esse momento. Fala de Deus, fala do céu. Fala que o céu é bonito, que lá é o lugar melhor. Fala para sua mãe que está tudo ok, ela já nos criou, está tudo certinho, para ela não se preocupar, que nós vamos ficar numa boa.
Até que depois ela disse, olha padre, os médicos disseram que não passa de hoje. Então já chamou os irmãos, já está tudo aí, está tudo aqui. Aí chegou no final, 7 horas da manhã morreu. Ela disse, mas padre, foi uma morte linda, padre. Rezamos ali a Salve Rainha, me parece. E quando terminamos, ela foi, padre, numa serenidade. Foi a vontade de Deus. Só que os pensamentos nossos humanos, nós não queremos entender isso. Aí nós começamos, né? Por que Deus levou? Não era para levar? Por que não era para levar? Se todos nós iremos para lá. Chegou a hora, meu filho. Chegou a hora, minha filha. É a lógica, ninguém vai ficar aqui não. Mas não é bonito quando a gente diz, minha mãe levantou agora, imagina, né? A mãe na idade que estava, já idosa, naquela situação, aí a mãe se ergue aí e sai andando, é até estranho, né? Não, já está na hora, vai mãe, ela ainda disse assim, vai mãe, vai com Deus, pode ir mãe, fique tranquila. Nós não estamos acostumados. Nós não preparamos mais o outro para a vontade de Deus. Nós queremos que a nossa vontade se realize, não a de Deus. Mas a vontade de Deus era essa. Aí depois mandou outra mensagem, aí falando, né, que ia embora, disse agora, viva o luto. Chore quando for vontade de chorar. Quando sentir saudade, sinta saudade. Só não estacione agora como se o mundo tivesse acabado. Porque agora é tempo de você também se preparar, porque se você quiser um dia se encontrar com a sua mãe, leve uma vida santa e você vai se encontrar com ela. Agora, se você se revoltar, não querer saber de Deus, abandonar Deus, não se confessa mais, não vai mais na missa, minha filha, cuidado, você não vai se encontrar com sua mãe nunca mais. Não é tempo de revolta, mas viva o luto como se precisa viver. Não dá uma de forte não, viu? Não. Sentiu saudade, chore. Mas tudo na vontade de Deus, sem ficar ali. É como Nossa Senhora aos pés da cruz, vendo o filho dela lá naquela condição, e ela fica ali, sofrendo, chorando, mas ela se submete. Como está ali Nossa Senhora da Piedade, né? Dá uma olhada lá para ela. Olha a vontade de Deus. Está entregue, meu filho. É essa.